construção e destruição. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, não é mesmo? Vamos lá, vamos falar sobre as mudanças de geração em geração. Como está a geração hoje? Qual é o prognóstico das próximas gerações? A Onde tal da vivem? geração. Cadê a geração Coca-Cola? O que virou da geração Coca-Cola? Isso aí, isso aí. Né? Então Muito vamos lá, bem. vamos entender Vamos, aí como. vamos lá para as nossas pílulas semanais de autoconhecimento. Muito bom ter vocês aqui comigo. Muito bom, o pessoal que está aí. Estou muito feliz com vocês. E vamos lá para a nossa live rapidinha falando sobre isso, né, Lá? O que está acontecendo, né? Acho que um ponto extremamente importante da gente pensar é o tempo que demora para construir e o tempo que demora para destruir, né? Acho que a gente vê muito isso nas guerras, né? Uma guerra vai lá e 15 minutos, acabou, né? Acabou com uma cidade inteira, acabou com uma nação toda, acabou com a construção de milênios, né? E aí, para a gente construir também assim, 6 meses, eu sou uma pessoa famosíssima nas redes sociais, estou ganhando muito dinheiro, estou super bem, né? Tudo muito rápido. Não, o processo de construção é muito mais demorado, né? Leva muito mais empenho, tem uma percepção de esforço, de resistência muito maior, né, do que o processo de destruição. Então, a gente decidiu falar sobre isso e pensar um pouco nas gerações. Por quê? Pela primeira vez, essa geração, né, os filhos terão um QI menor do que os pais. Estudos foram feitos de geração em geração, com os mesmos testes de QI, porque os testes de QI são atualizados de tempo em tempo. Eles usaram os mesmos testes lá da época do avô, né, e foi aplicando em todas as gerações, para saber como está o QI, como que vai sendo a evolução do QI. Né, que é a nossa inteligência, uma das formas de inteligência, né? Nós temos várias, mas uma das formas de inteligência. E aí foi se certificando de que ao passar de geração em geração tinha um aumento desse QI. Então a gente estava evoluindo de alguma forma. A gente vê isso por toda a nossa civilização, a evolução que a gente teve, as construções que fizemos, né? A tecnologia, enfim, como é que era a época dos bisavós, como é que era coletar comida, como é que era comer, como é que era viver, como é que era morar, como é que era trabalhar, né? De lá para cá, o quanto nós fomos evoluindo e o nosso cérebro, o nosso psiquismo, o nosso conhecimento, a nossa compreensão veio evoluindo também. Só que agora a gente precisa recalcular a rota, né? Porque é a primeira vez aonde o QI é menor. Né, vai ser menor, é menor, né, já está sendo estudado isso. A gente sabe que muitas coisas interferem, né, a questão socioeconômica vai interferir, o ambiente que você está, mas eles fizeram essa pesquisa em lugares estáveis, em países onde tinha uma estabilidade socioeconômica muito grande. E mesmo com toda a estabilidade, o QI foi menor. Então eles começaram a investigar por quê. Por que esse QI dessa geração é menor. E pela primeira vez a gente está indo no sentido contrário, né? A gente está indo, tem o que a gente fala, né, que é uma incompatibilidade evolutiva, ou seja, nosso corpo é de um jeito e o nosso ambiente hoje é completamente oposto às necessidades do corpo. Isso vai ter um dano, né? Então a geração Coca-Cola, por exemplo, que era a geração que tinha uma grande expectativa de revolução, mas que foi a geração onde foi introduzido o consumismo, o capitalismo. Qual foi o efeito disso? Por exemplo, a obesidade. Então, hoje a gente sabe, né, tem um grande... uma epidemia, né? Uma epidemia de obesidade, exatamente, por conta dos efeitos lá talvez dos efeitos da geração Coca-Cola, né? E qual será o efeito da geração digital, que é a geração hoje que são das telas? A gente já está percebendo os efeitos e os estudos já estão comprovando esses efeitos, porque, por exemplo, uma média de exposição ao digital em crianças, né? Crianças
ali de 2, 4 anos tem uma média de exposição de 3 horas, adolescente 7 horas de exposição. Pensa 7 horas de exposição. 24 horas. 7 horas dorme, 7 horas no digital, 7 horas na vida, né? Então, 1/3 da vida perdido, vamos dizer assim, né? Porque você acha que o adolescente está estudando, aprendendo, construindo. Não, ele está jogando, ele está navegando nas redes sociais, ele está fazendo bobagem, né? Então, e aí eles foram entender que efeito isso causa. O problema é que neurologicamente tem um grande problema de interação na interação humana, porque modifica. Tem problemas de concentração, problemas de linguagem, né? Sedentarismo. E aí, quando a gente vai pensar nesses problemas de interação humana, problemas de concentração, problemas de linguagem, não é à toa que agora a epidemia é do quê? De TDAH, né? Todo mundo tem TDAH. Todo mundo acha, na verdade, que tem TDAH. Porque muda a nossa percepção, muda a concentração. Da mesma forma, tem uma epidemia, né, de diagnósticos de transtorno de espectro autista. Tem a ver com a questão da interação humana. Mas é um transtorno mesmo ou é um ambiente que está prejudicando isso, né? Então a gente sempre vai fazer uma mudança no ambiente para realmente poder fazer o diagnóstico real, né, se realmente tem esse transtorno ou não, né? Porque se você for ler lá na internet todos os sintomas, você vai falar, eu tenho, né? Todo mundo vai se identificar, claro, porque tem essa grande mudança aí do digital, né? E da modificação que isso vai causando no nosso cérebro. E aí causa uma modificação relacionada ao quê? A percepção de esforço também. Porque aqui tudo é muito, muito rápido, né, muito simples, uma responsividade muito alta, né? Então eu clico e já falo, eu clico e já compro. Prazer imediato o tempo todo, né, lá? Isso, você vai. E o que acontece? O nosso esforço, né? A nossa percepção de esforço é como um músculo. É literalmente isso, né? Se você for pensar no músculo, que você vai na academia fazer um músculo, criar um músculo, você tem que ficar repetindo e se esforçando e criando resistência, aumentando o peso para ter resistência e aí aquilo crescer, né? E se modificar. Só que aqui você vai tendo essa resposta muito rápida. Então não tem essa resistência de esperar, né? Então tudo é muito imediato. De treinar, de exercitar. De treinar atenção, concentração, paciência. Quem fez caderno de caligrafia como eu, por exemplo, né, ficava lá fazendo o ezinho para cima, o ezinho para baixo, parará. Eu tinha que escrever numa linguagem que todo mundo entendesse. Pega a conversa dos adolescentes hoje. Ninguém consegue entender, né? Eles não escrevem. Não precisa mais escrever, é só digitado. É tudo. Tem até uns memezinhos, né? Que é tipo, vai ser só uma letra só para falar alguma coisa. Exatamente. Então não tem aquele esforço na comunicação, não tem o esforço na interação. Eu não gosto de me relacionar, eu não me relaciono. Eu não gosto de arrumar minha cama, eu não arrumo. Então, isso. Então, e aí o que acontece com isso? A gente precisa de uma resistência para criar uma musculatura e para expandir, certo? Então, no emocional também a gente precisa de uma resistência para conseguir criar algo novo, né? Para expandir aquilo. Só que, paralelo a isso, a gente tem uma facilidade muito grande que vai fazendo um peso contra essa expansão. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Então, assim, eu não preciso mais ir ao mercado. Eu só ligo, eu só clico em ligar. Ligar ainda não venda, né? Ainda tinha que pegar o telefone e apertar o botão. Ainda tinha esforço. No meu caso, que o telefone era de disco, ainda tinha que discar e esperar ele voltar. De vez em quando ele buscava. Que não é mais assim, né? É assim, né? Então eu peguei o telefone. Isso. Então eu falei com fulano, não é mais assim, né? Então eu liguei, falei, não, eu falei com fulano. Então assim, antes você tinha tudo isso.
clica e pronto. Então, assim, vai dando uma facilidade. O que vai dizendo para o cérebro? Olha, tem um caminho muito mais fácil, tem um caminho muito mais rápido. E ele quer economizar, claro, ele não é bobo, ele é para sobrevivência, ele quer economizar energia. Então, para que eu vou ir para o caminho mais difícil? Eu vou pelo caminho mais fácil, para economizar energia, porque tem muitas facilidades. Só que com isso, eu deixo de criar novas redes neurais, novas estruturas, né, que vão me permitir ter mais resistências e principalmente, ter um repertório maior de resposta, né, que isso é o QI. O QI é o quê? É você ter, é como se fosse um cardápiozinho, onde você tem um monte de respostas e você fala, opa, pegar esse aqui, ó, e responder assim, pegar esse aqui, ó, e responder assim. Quando você não cria esse cardápiozinho, porque você não foi se expor, você não foi criar isso, né, ali treinar, Não você está não fazendo consegue a musculação emocional, a musculação psíquica, né? A musculação que precisa ser feita para ter força para isso tudo. Você não responde. Exatamente, você não responde. E aí o que acontece? A gente não é tão simples assim, mas para facilitar, vamos falar assim. O neurônio, quando ele nasce, ele tem que caminhar até lá, né, o lugar onde ele vai fazer uma conexão e criar uma rede e construir uma memória. O neurônio que ele nasceu, mas ele não construiu essa rede, ele não se ligou, ele tem um processo de autodestruição. Ele implode, ele pá, morre. Ele implode. Por quê? Porque senão tem muito neurônio lá à toa, Tá gastando passeando lá no energia. meio. Não, ele vai impedindo os processos de acontecer, porque eles estão lá no meio atrapalhando. Então é uma defesa do nosso corpo fazer isso. Bom, o neurônio não está ligado, não está sendo usado, não teve função, tchau, vai embora. Uhum. Agora, quando eu tô aqui na tela, quanto eu tô ampliando a rede neural, né? Porque quando você tá no contato físico, quando você tá num ambiente que não é o digital, você tá lendo muitas coisas o tempo todo. Visualmente, né? Você tá conectando muito o tempo todo. É cheiro, é som, é sensação, é temperatura, é aquilo que você sente do outro também, aquela energia, ai, que energia pesada, ai, que energia boa, que vibe boa, né, que sensações, e se eu como algo, se eu bebo algo, se eu converso, o tom da pessoa, tudo. Agora no digital é essa tela, a tela fria do celular. Isso, e aí você está respondendo, né, aquilo, você está usando as habilidades do seu cardápiozinho, né, porque o outro vai falar, E você vai desenvolvendo ter que... novas, né, desenvolvendo novas. Exatamente, desenvolvendo novas. Então você vai construindo mais redes, você vai construindo mais redes, vai construindo mais músculo, né, vai fortalecendo esse músculo de uma forma positiva, onde você tem várias respostas ali para você agir, né, e fortalecendo o seu cérebro, porque você não precisa construir novas, vai construindo. Quanto mais construção e mais repetindo, mais fácil vai ficando, né? E é assim mesmo. E você vai se desenvolvendo mais e vai ampliando a sua musculatura. Porque na academia não é assim? Você vai lá, você começa primeiro é difícil, é chato, meia hora parece que são 2 horas. Depois você vai pegando o jeito, quando você está lá meia hora, parece que foi 10 minutos. Então, a percepção do tempo, a percepção do esforço, a resistência que você tem vai modificando. Você vai pegando um peso mais pesado ali, vai aumentando seu peso, vai aumentando essa resistência, vai criando mais musculatura. Então, do mesmo jeito, é a questão emocional, do mesmo jeito é a questão do seu cérebro. Ele não aumenta como um músculo, né? Ele não vai ficar um cérebro gigantesco. Tá com a cabeçona desse tamanho. Ele vai criar, né, a musculatura, essa criação de redes neurais. E quando a gente está aqui exposto o tempo todo, passivamente, né, só girando ali, a gente não tem esses exercícios todos de treinamento, de conexão, de rede, né? Isso, e o quanto é difícil a gente construir, o quanto é fácil a gente destruir, inclusive do ponto de vista do cérebro, eu demoro um tempão construindo algo e aí eu deixo de praticar, e aquilo vai se enfraquecendo, né? Isso. Tudo.
E para eu construir um bom relacionamento, é um investimento de todo dia, de muito tempo, e que eu posso destruir assim, né? Tudo eu posso destruir assim, né? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? E a gente está muito pacífico, muito passivo, a gente está sendo levado e não se sabe direito para onde, né, lá? É. Onde tudo começou? Qual é o grande problema onde tudo começou? Tudo começou quando tiraram o telefone de disco e quando ninguém mais precisou Pegar o guaranazinho do tambor de gelo, né? isso. Porque nas festas era assim. Não, e é assim, né? Eu tava até um tempo atrás, agora eu lembrei que eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando, a gente tava comentando sobre as festas infantis e assim, quando a gente vê a cena, né, da criança às vezes falando assim, mas eu quero suco de uva. Não, mas não tem suco de uva, tem suco de laranja, tem água, bebe aí o que tem, né? Não, 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 eu vou arrumar um suco de uva para você, filho. Eu vou arrumar um suco de uva. Quer dizer, a criança não tem que criar uma resistência, ampliar, perceber ali que tem, bom, são essas as escolhas, qual eu vou escolher, qual eu prefiro. Então, É simples. esse repertório vai sendo arrancado, né? Sim, na minha infância, se eu quisesse um esforço mínimo, eu ia puxar uma caçulinha de abacaxi. Agora, se eu quisesse uma de guaraná, eu tinha que enfiar o braço inteiro no fundo do tambor. E caçar. E você queria mais geladinha, né? Porque tava calor, você queria mais geladinha. Bom, a minha região era muito quente, então a gente queria mais geladinha. Então a gente tinha que mergulhar, pôr a mão lá no fundo, assim, puxar. E aquele braço gelado. Tava uma meia hora o braço sensação. Morrendo ali. Porque a gente falava, pai, mãe, quero Guaraná. Vai lá pegar. Pega lá não no é tambor. Tipo, não, eu vou pegar pra você no tambor. Vai lá pegar. Eu vou pegar para você e você quer o Guaraná de limão que não tem? Fulano, pega o carro, sai, vai comprar o Guaraná de limão para criança. Gente, que isso, né? Hoje, na sua infância, você lembra disso, né? Ia no churrasco, entregava o espeto na mão da criança, e a criança saía correndo com o espeto, comendo, tal, né? Ninguém se matava com o espeto ou com a garrafinha de vidro. Nunca vi ninguém se machucar com o espeto. Exato. Não, nunca teve Hoje esse em problema. dia, põe a carninha no pratinho, pica, a criança ainda dá 3 mastigadas e não quer, né? Então, assim... Então, e olha lá, né, a habilidade de pegar, colocar, olha aqui, ó, movimento, cortar, aprender autonomia, comer sozinho, né? Então, assim, tudo isso demanda a rede neural sendo ativada. Se eu não faço, eu não tô praticando. Se eu não tô praticando, eu não vou criando resistência. Se eu não crio resistência, eu fico frágil. Fortaleço. Se eu fico frágil, eu não consigo construir nada, né? Isso. Consigo construir muito pouco. Isso, e vou perdendo a referência que eu preciso ter de que para construir e manter, eu tenho que ter constância, eu tenho que ter força, eu tenho que ter presença, eu tenho que ter investimento, né? Hoje em dia, se eu quero, eu clico, eu tenho. Se eu não quero, eu jogo fora, só que aí eu percebo que eu joguei fora e que eu queria, e na vida real, para eu reconquistar isso, é muito mais difícil, né? Então, acho que esses questionamentos são extremamente importantes, né? Para a gente ver o que a gente está construindo, né? Para quem tem filho, o que vocês estão construindo com o filho de vocês? Né? Para onde que nós estamos indo? Que geração estamos construindo, né? Porque se essa está com quem é inferior, imagine as próximas, né? Como serão como esses filhos serão como pais, né? Mas não é uma crítica, não é que, mas o digital é ruim. Não, o digital possibilitou muitas coisas, né? Como tudo. A questão é o que você faz com a ferramenta. Você tem uma ferramenta, uma chave de fenda, você vai usar lá pro parafuso, tá ótimo. Agora, você pega a chave de fenda e vai cavar, não é a melhor coisa. Uso ruim, né? Onde você vai chegar com isso? Que função é que ele está cumprindo? A Lu até falou, né? O cardápio de respostas dessa nova geração é o Google. Na verdade, não. Eu acho que o cardápio de respostas da geração passada era o Google. Que ainda ia procurar no Google. A geração atual nem procura no Google. Nem procura, né? Nem perde tempo por isso. Exatamente. Então, assim, isso vai se generalizando, porque a gente tem para economizar energia também, a gente generaliza ações. Então, não é só a dificuldade de perguntar no Google, é a dificuldade de falar para o outro o que eu sinto, é a dificuldade de negociar,
Isso vai se generalizando para tudo. Como isso que a Tati falou, né? No processo seletivo, você passa por todo o processo e a resposta, quando vem, é somente robotizada. Claro, é muito difícil você telefonar, né? Que não é assim, você telefonar para a pessoa e dizer, olha, você não foi aprovada no processo seletivo, por isso, aquilo, outro. Não, eu mando lá uma resposta, não foi, pronto, acabou, você fica no ar. É muito difícil eu encarar, olhar, é muito mais simples eu terminar um relacionamento pelo WhatsApp do que sentar com a pessoa e conversar, e explicar, e ser questionado, e falar de novo, e ter a responsabilidade afetiva, e essa pessoa me procurar, e eu explicar novamente, né? Isso é muito, muito difícil. Com certeza, a tecnologia ajudou muito, né, para se relacionar, facilitou. Olha o Tinder aí, com certeza, que uso você faz da ferramenta, né? Quantas pessoas, quantas histórias bem-sucedidas de relacionamento a gente conhece de pessoas que se encontraram nos aplicativos. E em contrapartida... de ciladas. Exato. Né? Exato, grandes ciladas. Exatamente. Então, tudo vai do uso que a gente faz. A gente não está aqui também demonizando o digital, muito pelo contrário. Ele é maravilhoso. Estamos aqui no digital. Estamos aqui, graças ao digital que vocês têm a oportunidade de toda quinta-feira receber as pílulas semanais de autoconhecimento e reflexão, né? Então, o digital possibilita isso. E nós, o prazer de estarmos falando com vocês, de expor um pouquinho o nosso ponto de vista e as reflexões que a gente sempre tenta trazer, tentando descomplicar a psicologia, né? E qual a saída, né? A saída é a gente voltar e tentar diminuir essa incompatibilidade. A pôr as caçulinhas no tambor de gelo. Lógico, não vai ter essa história de refrigerante de máquina, de refil infinito. Não. Vamos ativar de novo o tamborzão de gelo nas festas, entendeu? Exatamente. Que tinha que comprar gelo, né? Tinha que sair, comprar gelo, alugar o tambor e tal. Montar os refrigerantes, pôr o gelo para gelar antes. Esperar, né? Esperar. Você não ligava pro iFood às 3 horas da manhã para chegar a cerveja ou refrigerante de moto. De jeito nenhum. Então, é a gente começar a pensar como a gente pode treinar o esforço, porque o treino do esforço é que vai fazer a diferença na recompensa. Se eu estou acostumado a ter uma recompensa muito rápida, meu cérebro vai ficar mal acostumado com isso, e aí quando eu precisar fazer esforço, eu não vou dar conta, eu vou desistir. E eu vou precisar fazer esforço. Não é, tudo bem, eu não preciso fazer esforço. Não, você precisa fazer esforço. Para se relacionar, você tem que fazer esforço. Para ir para o seu trabalho, você tem que fazer esforço. E até mesmo aquilo que você conquista não tem sentido, né? Porque não teve esforço, não teve o investimento, né? Exatamente. Aí a noção de prazer fica diferente também. E por isso tantas compulsões, porque eu não consigo me preencher com aquilo. Eu preciso do esforço para me satisfazer, para me preencher, para ter o prazer. Se eu não tenho esforço, eu não me preencho, eu não cresço, eu não me desenvolvo. Então aí eu vou para uma compulsão, tentar me preencher. E não consigo. Claro que não. Porque não está no prazer imediato, não está naquele objeto. Está na noção do esforço que eu faço até chegar lá. Na caminhada. Na caminhada, no processo. Exato. Esta é a solução, né? O treino de esforço. E aí fica o questionamento para vocês. Quais são os esforços que vocês estão fazendo nas diversas áreas da vida de vocês, né? Como é que está o esforço no trabalho, como é que está o esforço nos relacionamentos, na família, na saúde, no corpo, né? Como é que estão aí? Como é que está a sua relação de esforço e de conquista, né? Nas diversas áreas da vida de vocês. É isso lá, amando estar com vocês, nós aqui amamos estar com vocês, muito bom ter você aqui, com certeza tudo depende do uso, tempo bom, né, Edi? Com certeza, Zé Delivery, é isso aí. É bom, Zé Delivery é bom, ele só não pode ser sempre, né, viver a vida somente dessa forma. O que a gente não pode acostumar, né, mas facilidades são boas, né, mas a gente só não pode acostumar a viver sempre nelas, porque aí o nosso cérebro vai acostumar com isso, a gente vai generalizar, e aí vai ter construção de rede neural, vai perder neurônio, vai ter muitos prejuízos aí. Então vamos treinar. Com certeza. A Ju falou aqui, tô cansada de esforço, onde fica a zona de conforto? Pois é, né? Pois é. A vida é essa batalha.
Mas é isso, você sai da zona de conforto, faz um pouco de esforço, volta para sua zona de conforto, amplia um pouco essa zona, vai um pouco mais além e volta. Né? E é esse movimento que vai dando a resistência. Né? Não dá para a gente ficar só lá no esforço, lá fora, no máximo. Isso também é desorganizador, isso também aí leva para o estresse. Estresse não faz conexão de neurônios. Então, Exato. a gente vai tendo que fazer essa negociação. Depois da crise, comecei a me mexer, estudando agora. Isso aí, Tati, muito Ai, bem perceber, né? Te tirou da zona de conforto, foi lá para uma ampliação, volta para a zona de conforto, amplia, exatamente. e é isso. É isso Que mesmo. gostoso. Muito bom ter vocês aqui com a gente, foi muito bom esse papo, muito bom ter pessoas queridas aí, e sempre um prazer trazer essas reflexões para vocês. Se vocês puderem, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que possam gostar, vai ficar salvo. Também tem podcast do Spotify, também tem, né? Às vezes demora uma semaninha ali, mas já entra no Spotify, fica salvo aqui no Instagram, YouTube. E é isso, mandem caixinhas, mandem perguntas, mandem sugestões. E foi ótimo estar com vocês aqui. É isso lá. É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Obrigada por estarem aqui com a gente. E nos vemos semana que vem. Bom final de semana para todos. Beijo. Fiquem com o meu caloroso abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!